A maioria das pessoas acredita que ser manso e humilde significa ser fraco, quieto ou passivo, alguém que deixa os outros passarem por cima. Fomos ensinados que a mansidão é o consolo de quem não tem força e que a humildade é apenas a desculpa de quem não sabe se defender. Mas, se isso fosse verdade, então Jesus seria o oposto do que realmente foi. Mesmo assim, ele disse algo que deveria nos provocar profundamente. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. A questão não é se Jesus era manso, mas por que a nossa ideia de mansidão não se parece em nada com ele? Porque Jesus não foi passivo, não foi tímido, não ficou calado diante da injustiça e definitivamente não foi fraco. Hoje, nós vamos desmontar uma das palavras mais mal compreendidas do cristianismo. E se isso já começa a te incomodar, continue comigo. Porque este canal não existe para repetir frases bonitas. Existe para ler a Bíblia com precisão. Se você quer aprender a pensar o texto bíblico e não apenas escutá-lo, você está no lugar certo. Para começar, precisamos fazer algo desconfortável, porém necessário: desaprender. Quando você lê a palavra manso, provavelmente imagina alguém sem personalidade, alguém que evita conflito e nunca confronta. Mas essa imagem não nasce do texto bíblico, nasce de uma tradução incompleta, repetida por séculos. No capítulo 11 de Mateus, Jesus diz: "Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração." A palavra traduzida como manso no grego original é praus, e aqui acontece a primeira quebra de expectativa. Praus não significa fraco, não significa submisso e não significa passivo. No mundo grego, essa palavra era usada para descrever um cavalo selvagem que havia sido treinado. O animal não perdia sua força nem sua potência, ele aprendia a controlá-la. A mansidão bíblica, portanto, não é ausência de poder, é poder sob controle. Um cavalo assim poderia destruir um campo inteiro, mas escolhia obedecer à rédea. Agora entenda isso claramente. Jesus não está dizendo: sejam fracos como eu, mas aprendam a dominar sua força como eu. Aqui tudo muda, porque se Jesus é o modelo de mansidão, então mansidão inclui confrontar quando necessário, falar com autoridade, estabelecer limites e agir com firmeza. Jesus virou mesas no templo, confrontou líderes religiosos publicamente e chamou hipócritas aqueles que oprimiam o povo. Isso não é fraqueza, isso é poder direcionado. A mansidão bíblica não apaga o caráter, ela o canaliza. Pense com sinceridade. Em qual área da sua vida você chama medo de mansidão? Agora vamos à segunda palavra que Jesus usa: humilde. Em grego, tapeinos. E aqui aparece outro erro comum. Humildade não é pensar que você não vale nada. Isso é distorção de identidade. Tapeinos significa ocupar o lugar correto, nem acima do que você é, nem abaixo do que Deus diz que você é. Humildade bíblica é enxergar a realidade com precisão. Jesus sabia quem era, sabia que tinha autoridade e que vinha do Pai, e mesmo assim lavou pés. Isso não foi insegurança, foi segurança absoluta. Apenas quem sabe exatamente quem é, consegue servir sem medo de perder valor. A Bíblia não apresenta humildade como o oposto de autoridade, mas como o filtro correto da autoridade. Por isso, quando Jesus une as duas palavras, manso e humilde, ele não descreve uma personalidade fraca, descreve uma mente governada. A mansidão controla o poder, a humildade controla o ego, e quando essas duas coisas se encontram, nasce uma força que não destrói, mas constrói. Agora fica mais claro por que Jesus conecta isso ao descanso da alma. A falta de mansidão gera explosões. A falta de humildade gera comparação constante. As duas coisas cansam. Quando você não controla a sua força, vive reagindo. Quando não tem humildade, vive competindo.
Jesus propõe outra forma de viver, uma vida onde o poder não te domina e o ego não te escraviza. Isso é descanso. Muitos confundem mansidão com silêncio, mas a Bíblia nunca chama de manso quem se cala por medo. O manso bíblico pode falar com firmeza, mas escolhe não ferir. Pode confrontar, mas sem destruir. A diferença não está no volume da voz, e sim na intenção do coração. Moisés foi chamado o homem mais manso da terra e, ainda assim, enfrentou Faraó, confrontou o povo e intercedeu com autoridade. Ele era manso porque não defendia o próprio ego, defendia a missão. Então surge a pergunta inevitável: você fica em silêncio porque é manso ou porque tem medo? Você serve porque é humilde ou porque não sabe dizer não? A mansidão bíblica não é desculpa para a passividade, é disciplina interior. E observe algo essencial. Jesus diz: aprendam de mim. Mansidão e humildade não são traços automáticos, são aprendidos, treinados como o cavalo praus. Existe processo, correção e consciência. Muitos querem o resultado do caráter de Jesus sem passar pela formação do caráter de Jesus. Querem paz sem domínio próprio, humildade sem identidade e mansidão sem força. Mas a Bíblia nunca separa essas coisas. Ser manso é ter força sem usar para esmagar, ter voz sem usar para humilhar e ter autoridade sem usar para dominar. Ser humilde é conhecer seu valor sem inflá-lo, reconhecer limites sem negá-los e viver pela verdade, não pela aparência. Se você reduz a mansidão à fraqueza, acaba admirando um Jesus que nunca existiu. E se reduz humildade à baixa autoestima, forma pessoas quebradas, não maduras. Jesus não veio criar pessoas apagadas, veio formar pessoas governadas por dentro. Da próxima vez que você ler Bem-aventurados os mansos, não pense nos silenciosos, mas nos fortes que escolheram obedecer. E se essa mensagem te ajudou a entender a Bíblia com mais clareza, é exatamente para isso que este canal existe. Não para tornar o texto confortável, mas compreensível.